Olá, gente! Estamos hoje aqui mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, numa ocasião especial, né? Hoje é sexta-feira da Paixão, dia da gente refletir sobre a paixão e morte de Jesus Cristo, né? Dia de reflexão, né? Dia de oração também, sempre, né? A gente refletir um pouco, né? Sobre essa prova de amor que Jesus nos deu, né? Que foi justamente dar a sua vida para a nossa salvação. Então, a primeira leitura de hoje, serão 3 leituras hoje, né? A primeira leitura está em Isaías, capítulo 52, versículo 13 a 15, depois o capítulo 53, versículo 1 a 12. Isaías, capítulo 52, versículo 13 a 15, e depois o capítulo 53, versículo 1 a 12. Eis que o meu servo operará com prudência. Será engrandecido e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bem-prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Então aqui, na leitura do profeta Isaías, a gente já vê, né, que Deus aqui, através do profeta Isaías, ele já fala tudo que ia acontecer com Jesus, né, que ele derramou o seu sangue por nós, né, ele sofreu, né, passou tudo isso que passou, né, foi humilhado, né, colocaram vinagre para ele beber, deram vinagre para ele beber ao invés de água, né, cuspiram na cara dele. Tudo isso ele fez por amor a nós, né? Ele sofreu todo esse sofrimento, ele passou para salvar os nossos pecados. Então,
nós realmente devemos cada vez mais nos converter, né? Nos arrepender dos nossos pecados, né? Sempre andarmos em comunhão com Deus, sempre acolher Jesus Cristo no nosso coração. Agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, e depois o capítulo 5, versículos 7 e 9. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. E depois o capítulo 5, versículo 7 a 9. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, como nós podemos ver aqui nessa segunda leitura, Paulo, na carta aqui aos Hebreus, ele fala justamente, sobre o fato, de Jesus ter feito a vontade de Deus, porque ele, como filho de Deus, ele poderia não aceitar aquilo, mas ele aceitou, aceitou passar por tudo aquilo sem resignação, sem reclamar, tudo isso por amor a nós, e para realmente fazer a vontade de Deus. Então, que nós realmente possamos cada vez mais sempre procurar fazer a vontade de Deus cada vez mais, sempre procurar, nos colocarmos a serviço dele cada vez mais, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje o Evangelho é um pouco grande, tá? São 2 capítulos e onde nós vamos refletir sobre a paixão e morte de Jesus Cristo, tá certo? Então as leituras estão em João, capítulo 18, versículo 1 a 40, e depois o capítulo 19, versículo 1 a 42. João, capítulo 18, versículo 1 a 40, e depois o capítulo 19, versículo 1 a 42. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos juízos prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro.
Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntaram, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou um maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã. E não entravam na audiência para não se e era pela manhã cedo. E não entravam na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outras de mim? Ou disseram tu outras de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Esse não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar?
Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas ele, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a sexta-feira. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles brandaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Então entregou-lo para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, rei dos judeus, mas que ele disse: Sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a numa isope, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo jogou sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: Verão aquele que traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis do composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro.
E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então, como nós podemos ver aqui nessa leitura do Evangelho, né, que foi um pouco longa, a gente viu aqui tudo o que aconteceu a Jesus desde a época, desde o dia que ele desde a hora que ele foi preso até a hora que colocaram ele no sepulcro. Então a gente viu todo o sofrimento que ele passou, né? Ele levou bofetada, cuspiram na cara dele, deram vinagre ao invés de água para ele, né? Bateram nele, chicotearam, né? Ele sofreu muito, ele passou. A gente viu, né, todo o sofrimento que ele passou, mas tudo isso ele passou por amor a nós, né? Então, essa sexta-feira serve justamente como reflexão pra gente, né? Porque pra realmente, né, nós refletirmos sobre isso, né? Então, que nós realmente possamos, né, cada vez mais acolher a Jesus Cristo na nossa vida, né? Realmente possamos anunciar o seu evangelho, anunciar o seu amor por nós, né? A maior prova de amor que Jesus nos deu, que Deus nos deu, foi dar o seu filho, né, para ser entregue, né, para ser morto e salvar a humanidade, né? E Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, a gente estamos nesse tempo de reflexão, né, refletindo a paixão e a morte de Jesus Cristo, e no domingo, né, nós vamos comemorar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, justamente na Páscoa. No domingo de Páscoa nós vamos comemorar essa vitória de Cristo, né, porque Cristo venceu a morte, né, ressuscitando ao terceiro dia. Então, nessa sexta-feira, né, é um tempo de reflexão, o tempo da gente pensar, né, sobre esse gesto de amor que Jesus fez por nós, de doar a sua vida, né, de se entregar para a nossa salvação, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, aqueles que só assistem mesmo, tá certo? Amanhã, sábado, se Deus quiser, estarei aqui para a gente continuar refletindo as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.